Bem-vindos! O Instituto Recupera Brasil traz, na sua lógica e nos seus temas, toda a busca de a eficiência voltada à recuperação de empresas, eficiência voltada à aplicação de leis, eficiência voltada a uma sociedade melhor. E hoje vamos tocar num tema muito delicado, que é o tema da anterioridade do processo de recuperação, ou seja, como que pode ser medido um processo de recuperação pensando no seu tempo de ingresso e pensando no êxito dele. Existe toda uma discussão em mídias, em revistas, em artigos, no sentido de se discutir se o processo de insolvência, a recuperação judicial, ela é efetivamente eficiente ou não. Só que nós não podemos só analisar, sob o ponto de vista da saída, da equação de saída, da medição das questões, se a empresa se recuperou ou não. É lógico que existem diversas questões que podem ser melhoradas, mas também existe uma parcela dessa equação, que é a parcela do empresário que precisa decidir qual o momento certo de entrar com o seu pedido de recuperação. Então, esse binômio, momento da recuperação e, efetivamente, a recuperação judicial, ou seja, o sucesso da recuperação, eles estão intimamente ligados. E se toca muito pouco nesse tema. No Brasil, diferente de outros sistemas, só o empresário que pode pedir a sua recuperação judicial. E cabe a ele uma responsabilidade, desse empresário, desse sócio majoritário, cabe a ele uma responsabilidade de poder discutir e poder decidir esse ponto. E um ponto que é um ponto extremamente delicado, que envolve não só o sucesso da empresa dele, o sucesso da empreitada da recuperação judicial, mas envolve também direitos de todos os credores que estão envolvidos. E às vezes da sociedade, às vezes de uma cidade inteira, do município inteiro, que depende daquela empresa. A atividade, ela está muito além só da propriedade privada. A atividade no Brasil hoje é algo que ela tem que ser prestigiada. Então, o Instituto Recupera Brasil teve o escopo de, nessa aula de hoje, de poder comentar um pouco o que seria, seja, uma lógica, ou pelo menos uma métrica mínima, é lógico que não aplicável a todos os casos, mas pelo menos que dê uma lógica do que seria, efetivamente, uma ideia interessante de avaliação de tempo. Quando analisamos um fluxo de tempo de crise, podemos entender que toda crise, tirando situações que ocorreram, desastres econômicos, subprime, na crise de 2008, questões relacionadas a crédito na crise de 2015, ou seja, tirando esses momentos mais nevrálgicos, existe a crise não é algo que acomete a empresa do nada. Ela tem um caminho, ela tem um tramitar. E ela começa com ruídos de mercado. Ela começa com a sociedade começando a sentir, ou seja, o mercado começa a enxergar a empresa de uma forma diferente. A empresa em si começa a dar sinais ao mercado que ela não está tão bem como ela estava antes. Ela começa a perder executivos, ela começa a ter ruídos de mercado, ela começa a ter uma deficiência de perda de equipe e não cumprimento de prazos, seja de prazos de entrega de produtos, seja em prazos de pagamentos, ou seja, a empresa começa a perder eficiência. Até o momento que ela chega no que nós chamamos de um momento de crise, efetivamente, o início de uma crise acentuada. Quando ela realmente não tem alternativas e vai buscar, com os seus credores, com os seus fornecedores, melhores alternativas e mais prazo para pagamento. Esse é o momento da crise acentuada. Até esse momento, cabem com muito conforto medidas de reestruturação, o que chamadas turnaround. Cabe em todo o processo, mas isoladamente, ou seja, onde você só aplicando medidas de turnaround, você consegue reverter um cenário negativo da empresa, exatamente até aí. Até aí, nesse momento em diante, começa a se criar uma situação, uma equação diferente, ou seja, que o empresário deve começar a avaliar qual seria a lógica para ele entrar com o seu processo de recuperação. Se pudermos fazer uma base disso, ou seja, temos uma lógica de turnaround,
temos uma área cinzenta, ou seja, que a partir daí começa a ser interessante se pensar numa recuperação judicial, e temos um momento que realmente só medidas judiciais que podem salvar a atividade da empresa. Então, se formos falar de uma forma mais estruturada, ou seja, não aplicada totalmente a cada caso, porque cada caso tem uma peculiaridade, mas de uma forma mais genérica, poderíamos falar que no início da crise acentuada, que são as renegociações de acordos, tá, de pagamentos, aonde o empresário tem que dar mais garantias, aonde ele tem que oferecer aos bancos mais garantias para poder prorrogar o seu crédito, onde ele tem que pagar mais caro e começa a pagar à vista, onde ele tem que buscar outras linhas de crédito. Nesse momento, realmente, começa a aumentar o custo da operação dele, ou seja, ele começa a pagar o custo de crise. É um espiral, ou seja, é um círculo vicioso, aonde se enxerga que a empresa vai ter que ser mais eficiente ainda para tentar buscar essa reversão. E daí que vem o grande problema. Muitos empresários brasileiros estão acostumados a enfrentar a crise. Não foram poucas as crises e o empresário brasileiro realmente é um herói. Nós passamos por diversas situações complicadas. Década de 80, dificílima, com inflação galopante. Depois, na época do governo Collor, com o bloqueio de poupanças e investimentos. Depois o Plano Real, depois todas as crises, crise russa, crise das .com. Não é fácil ser empresário no mundo moderno, não é fácil. E o empresário sempre tem um problema de timing, ou seja, às vezes ele pode ter uma possibilidade de reversão, mesmo estando já em crise acentuada, melhorando uma equação do seu produto, melhorando uma estruturação da sua atividade. Então, o mais importante é sempre contar com um profissional especializado que entenda de reestruturação, que possa melhorar a sua atividade, que possa quebrar paradigmas. Agora, se percebe-se que a situação começa a ficar mais complicada, a partir do início acentuado de crise, deve ter uma nova visão. Porque no momento que começam a ter os protestos e começam a ter efetivamente as ações judiciais, o patrimônio da empresa, se ela tivesse ainda CND, o certidão negativa de quitação de débitos, certidão negativa de débitos, o patrimônio da empresa já não serve mais para tirar a empresa dessa crise, para captar recursos. Então ela começa a ficar à mercê só de reverter toda a situação dela de crise através da própria atividade. Uma atividade que já sente dificuldades. Por quê? Porque ela tem que enfrentar custo de crédito, perda de equipe. Então realmente é um momento que deve ser repensado. Qual é o momento de ingressar com a recuperação? É o feeling de cada empresa e de cada empresário. Mas deve ser ponderado a partir de um certo timing da crise para que efetivamente não seja um pedido tardio. Quanto mais tarde se espera, ou seja, quanto mais o mercado te vê entrando numa situação de crise, quanto mais o mercado lhe vê passando por dificuldades, pedidos de protestos, ou seja, a maior parte dos empresários acabam se sujeitando à recuperação judicial quando ele já está se defendendo de diversos pedidos de protesto. Ou seja, e não só pedidos de falência, ou seja, o fim é iminente. Aí ele parte para uma recuperação, aí ele se sujeita a uma recuperação judicial. Esse é o problema. Primeiro, ele não pode se sujeitar a uma recuperação judicial, a ideia é diferente. Ele tem que se salvaguardar na recuperação judicial. Ela é uma alternativa muito viável se ela for um remédio extremamente bem aplicado no momento certo, na dose certa. Então, a grande discussão, eu entendo que muito temos que melhorar como instituto, como operadores do direito, como operadores da área de insolvência. Mas nós também temos uma equação que deve ser discutida e deve ser debatida, que é incentivar os empresários para que eles possam enxergar o seu negócio, não com pressa de entrar com qualquer tipo de pedido, pelo contrário, mas que eles possam ter efetivamente uma visão menos apaixonada, ou seja, uma visão mais crítica e autocrítica de qual que seria o momento exato.
Está sendo cada vez mais essa avaliação em cima do momento que se passa pela fase do início, ou seja, da crise acentuada, que a avaliação seja cada vez mais técnica. Devo ou não devo entrar? Temos inúmeros exemplos no Brasil onde se perdeu muito desse timing. Inúmeros exemplos. Né? Ou seja, que se deixou para o último, a última boia. Né? Isso dificulta demais. Demais, porque a empresa ela já se sucateou, ela já perdeu o mercado, ela já teve sua credibilidade devidamente abalada em razão de tudo isso. Então, realmente se critica muito se o Instituto ele é eficiente. O Instituto ele é muito bem estruturado. A recuperação judicial veio como um instituto para reverter 60 anos de um processo de crise simplista que era a concordata. E veio com uma força muito grande. Nós já temos diversos processos de recuperação e a crise que esteve agora presente na nossa economia, 2015, 2016, 2017, ele demonstra que cada vez mais o empresário busca a recuperação judicial como uma alternativa. Agora, ela tem que ser entendida como uma ferramenta de salvação, uma ferramenta que deve ser bem aplicada. Uma ferramenta que deve buscar a melhor equação para atender não só a ele, empresa, mas para atender a atividade, atender todo o complexo de relações que envolvem essa empresa, inclusive seus credores. E com essa intenção, realmente buscar o seu erguimento. Acredito que com essa pincelada, a gente pode dar, através do Instituto, diversas sugestões e diversas alternativas para muitos que estão envolvidos em processos de crise. Mas o mais importante é que as pessoas comecem a ver toda essa equação insolvência como uma equação, uma alternativa de ferramentas de saída, não ferramentas de algum tipo de trauma ou algum tipo de vergonha. Pelo contrário, alternativas de efetivamente dar a volta por cima, como são em muitos outros sistemas. Então, esperamos que com essa pequena aula a gente possa ter contribuído com o entendimento ou com a visão de muitas pessoas a respeito dessa equação, ou seja, da eficiência de crise e, como sempre, pedimos, ou seja, curtiu, compartilha, traga mais pessoas para o canal para que a gente possa cada vez mais levar mais informação a um maior número de pessoas. Muito obrigado e até a próxima aula.